Saudações! Muito obrigado por estar assistindo a mais um vídeo aqui da Escola Teológica Teófilos. Aqui eu sou o professor Euclides e esta é a terceira aula do livro de Macabeus, terceira lição do livro de Macabeus. Então, a aula é de Macabeus, a lição é a terceira, então será o segundo livro de Macabeus. Eu pensava em fazer a introdução, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, mas eu fui motivado a fazer uma quarta lição. Na quarta lição nós vamos ter o valor teológico de 2 Macabeus para a nossa teologia atual, né? Então, principalmente o seu valor quanto à escatologia. Então, saibam que não será o último, mas é o penúltimo vídeo da série de 1º e 2 Macabeus que nós vamos ter aqui. Bom, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje, que é o segundo livro de Macabeus. O segundo livro de Macabeus não é a continuação lógica. A gente acostumou-se com Primeira Reis, Primeira, Segunda Reis é uma continuação. Primeira, Segunda Crônicas é uma continuação. Segunda Crônicas é uma continuação. Segundo livro de Macabeus não é uma continuação, é uma releitura histórica. É uma releitura histórica numa ótica diferente, uma ótica teológica. Então, a temática de Segunda Macabeus é uma leitura de fatos históricos ocorridos e narrados em 1º Macabeus, só que sobre uma nova ótica, né? E com algumas peculiaridades. Bom, período histórico diferente de 1ª Macabeus, que é a história dos 3 irmãos. Então o livro poderia ser dividido em 3 partes, e a primeira parte, que é a dificuldade que eles passaram pela introdução lá, a imposição de novos ritos e tudo mais, a profanação do templo, a luta, também tem isso. Só que essa primeira parte é a primeira parte de 2 Macabeus, e a segunda parte de Macabeus é a história de Judas Macabeus e de seus feitos. Lembrando que é uma releitura. A obra de 2 Macabeus é uma síntese de uma obra muito maior que se chamava, feita por Jasão de Cirene, que eram 5 livros que estavam no templo. Então o autor, um autor desconhecido, ele toma esses 5 tomos e os lê, e eles são crônicas e tudo mais, e ele dá o cunho teológico para aquela história. Então, o período que vai desde a história, 2 Macabeus perpassa a história de Macabeus desde a tentativa feita por Leodoro, o ministro de Seleuco IV, de depredar o templo, até a morte de Nicador, general de Demétrio da Síria, ou seja, de 175 até 160. Um período de mais ou menos 15 anos, historicamente, né, do ponto de vista cronológico. Existe uma introdução, né, 2 cartas de prólogo, que que uma está em 1ª 1:2, 32, né? Depois, a perseguição movida pelo Seleuco e Antíoco, no capítulo 3 até o capítulo 7, e no capítulo 8, de uma maneira bem mais sutil que na 1ª Macabeus, a guerra de Judas Macabeu contra os sírios e a sua e quando ele vence. Donde se vê que em 2 Macabeus ele corresponde a apenas uma das 3 partes da história dos 3 irmãos Macabeus. Macabeus é um resumo, como disse, da obra escrita por Jasão de Cirene. Eram 5 volumes, né, que foram sintetizados num único volume. Isso é dito pelo próprio autor no capítulo 2, 20 e 33. Ele lembra isso, né? Da obra longa e prolixa, ele fez uma releitura, ou seja, uma síntese mais curta, mais breve, com aquilo que de fato para ele é importante. Lembro que aqui é uma leitura teológica, não é uma leitura cronológica, não é uma síntese cronológica, é uma síntese teológica. O estilo do autor de 2 Macabeus não é o estilo do autor de 1º Macabeus. Parece não um historiador, mas um pregador. Ele lembra que no final do capítulo da lição anterior, eu fiz uma comparação de como é que a gente pode usar
a 1 Macabeus, exatamente, 2 Macabeus é exatamente aquilo. É a releitura de 1 Macabeus, mas não do ponto de vista cronológico, do ponto de vista teológico. Ou seja, alguém movido, inspirado, mostrar como Deus se manifesta na vida das pessoas para libertar o seu povo. Nós vemos que o autor de 2 Macabeus, mais aquela vivacidade que existia em primeiro, não existe. Existe uma descrição trágica. E assim, aquela pergunta, mas Deus tem que, de fato, se manifestar de novo, né? Quando Deus se manifesta, é com pesar que ele tem que se manifestar. Não Deus se manifesta com pesar, mas no pensamento do autor, mas de novo isso? É uma reflexão. Tudo que Deus já fez, será que ele tem que fazer de novo, e de novo, e de novo? Né? Depois, existe muita retórica, né? Então, alguns exageros quanto a números, mas isso é próprio da tradição judaica. E propõe suas reflexões piedosas sobre os acontecimentos. Né? Uma reflexão muito, muito boa, está no capítulo 5, versículo 17 e 20. Então, se a gente pegar, a maneira da reflexão desse autor que é muito peculiar. Ela chama muita atenção. Capítulo 5, versículo 17 a 20. Diz o seguinte: Antíoco exaltava-se de orgulho, mas não percebia que o Senhor momentaneamente se havia irritado por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Daí essa indiferença pelo templo. Se os judeus não fossem por demais culpados, a exemplo de Heliodoro, enviando o seu rei Seleuco para inspecionar o tesouro, ele teria sido flagelado logo que chegou e dissuadido de sua audácia. Na verdade, Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo. É bonito isso, né? É por isso que o templo, depois de ter participado dos males do povo, teve em seguida parte com ele nos favores divinos. Desamparado no tempo da cólera, foi restaurado com toda a glória, por ocasião da reconciliação com o soberano Senhor. Então, olha o grau de reflexão deste homem. Ele vai dizer, o templo não é importante por causa do templo. O templo é importante por causa do povo. É uma reflexão que nós podemos fazer hoje. As igrejas estão fechadas, mas elas não são importantes. O importante é o povo. Desde que o povo não esteja com o coração fechado, a igreja continua de coração aberto. Essa é uma reflexão que faz assim, pá, nossa, ela é para hoje, é para o que nós estamos vivendo agora. Lá era proibido ir no templo, proibido fazer o seu louvor. Hoje nós temos impedimentos, mas isso não nos impede de ser igreja e não nos impede de ser povo de Deus. Os erros dos outros não justificam os nossos. E a reflexão dele: Deus deixou que o templo passasse por aquilo não por causa do templo, por causa do povo. O povo tinha que reaprender a amar o culto, reaprender a amar o templo, reaprender a amar a sua relação com Deus. No momento em que ele se reconciliou com Deus, o templo lhe foi devolvido. Nossa, só eu que penso assim, mas isso é para hoje. Isso é para o que está acontecendo nesses dias. Num livro que foi escrito 2 séculos antes de Jesus. Nada de novo sob o sol. Rien de nouveau sous le soleil. As coisas se... Mas o que é importante é saber refletir, é saber olhar para a história e ver nessa história a ação de Deus. Então, esse é o fio da meada de 2 Crônicas. 2 Macabeus, desculpa. É uma leitura teológica da história. A partir daquilo que é necessidade, dificuldade e aquilo que é a ação de Deus para reorganizar, reestruturar, redimensionar a vida do seu povo.
Pode-se dizer que Primeira e Segunda Macabeus existe a mesma diferença que existe entre Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônicas. Primeira e Segunda Reis é uma leitura cronológica da história e Primeira e Segunda Crônicas é uma leitura teológica. Primeira Macabeus é cronológica e segunda política, sociológica, e em Segunda Macabeus uma leitura teológica, a manifestação de Deus. Esses são os livros cujo fio condutor é estritamente teológico, procurando enfatizar a ação de Deus na história. Né? Então, isso é muito importante para a gente. Alguém que é impelido a fazer uma leitura da história. É uma coisa que eu acredito que tem faltado um pouco até mesmo para nós, né? Para nós enquanto teologia cristã, né? Um olhar para a história, o que nós estamos passando hoje, como é que nós chegamos a isso, o que significa o tempo, as ocorrências do tempo, elas se pautam aonde, né? Nós estamos aí com mudanças climáticas, nós estamos aí com problemas sociopolíticos, socioeconômicos, nós estamos aí com problemas de ecologia, né? Nós temos problemas de relações entre povos, relações entre, pasmem vocês ainda, relações entre etnias, né? Entre pessoas não conseguindo conviver com a outra pela diferença, né? Como é que chegamos a isso? Então, é a pergunta que um leitor da Bíblia tem que fazer. A Bíblia, esse fato que ocorreu há 22 séculos atrás, né? Há 22 séculos. O que ocorreu lá que não está ocorrendo aqui e o que ocorreu lá que está ocorrendo aqui? E aí a palavra de Deus se torna atual. Muitas pessoas, quando vão ler a Sagrada Escritura, dizem, isso aqui é história. O próprio Santo Agostinho, que fez comentário a Salmos, comentário aos Evangelhos, comentário à Sagrada Escritura, e dentro de suas obras tem umas 7 vezes citada toda a Sagrada Escritura. Antes da conversão ele dizia o seguinte, são histórias de criança. Então, essa maneira com que o autor de Segunda Macabeus olha para a história é a maneira com que nós temos que olhar para a nossa história. Com quem estou caminhando? Ao lado de quem estou caminhando? Deus está comigo? Se tudo cair, eu estou do lado de Deus? Se tudo der errado, eu estou do lado do que é certo? São aquelas perguntas impactantes. Sim, são impactantes. Para mim são. Do dia de hoje. Das ocorrências do dia de hoje. E essas perguntas fazem valer a pena o novo que a gente está vivendo. Estamos dentro de casa, queríamos abraçar nossos avós, nossos pais, estamos vivendo um exílio. Estamos exilados. Ai de ti, Jerusalém, se de ti um dia eu me esquecer. Será que a gente diz isso? Tem muita gente que está gostando de não ir na missa. Tem gente que está gostando de não se reunir mais em comunidade. Outras, por outro lado, estão valorizando o encontro celebrativo, o encontro comunitário. Então, eu posso chorar com saudade das cebolas do Egito, mas eu também posso me alegrar por novos valores que eu estou inserindo na minha vida, valores que eram meus, mas eu havia esquecido. Então, Segunda Macabeus tem essa lógica para nos dar. Quase toda a história narrada versa sobre o Templo de Jerusalém. Então, o pano de fundo é o Templo de Jerusalém. Então, aquilo que nós dizemos assim, eu não reneguei o templo por causa do templo, eu reneguei o templo por causa do povo. E eu abracei o templo novamente, eu me fiz presente no templo, não por causa do templo, mas por causa do povo que voltou para o templo. Os pagãos reconhecem a santidade do templo. É muito bonito essa
reflexão em 2 Macabeus, capítulo 2, versículo 22. O próprio céu o afirma solenemente. Nós vamos encontrar isso em 2 Macabeus, capítulo 3, 24 e 29. Nós vamos encontrar isso no capítulo 14. Nós vamos encontrar isso no capítulo 15, 18 e 35. Nós temos a profanação do templo, que é apresentada como algo, o que eu vou dizer agora, permitido por Deus. Não querido, permitido. Deus permite, por quê? Porque o templo já não fazia sentido sem o povo. O povo estava vivendo outras realidades, havia se misturado com outras coisas e tinha se pervertido. O templo era apenas um desencargo de consciência. Poxa vida! Como isso é atual, hein? Quanta gente, quantas pessoas vivem ou viviam a realidade. Será que eu não fazia isso? Viviam a realidade simplesmente por estou cumprindo a minha obrigação? Olha o que acontece. É a leitura teológica. Ou seja, Deus se afastou do templo porque o templo já não era mais a casa do povo. Nossa, se a gente olhar para isso, a gente chega até falta de ar. A minha casa, a minha vida, a minha história, a história da minha fé, a história da minha comunidade, os problemas pelos quais ela passa. Eu digo, mas onde está Deus? Deus sempre vai estar onde estiver o povo. Agora a grande questão é, o povo está onde eu acho que está? A fé está onde eu acho que está? Os valores estão onde eu acho que estão? São questionamentos. Questionamentos muito bonitos feitos por esse autor, que há 22 séculos atrás questiona o povo. O que nós perdemos? Nós perdemos por quê? Porque Deus enfraqueceu? Ou porque nós não valorizarmos? E Deus focou em valorizar outras coisas para que nós aprendêssemos a valorizar. De resto, também duas cartas transcritas no início, tratam da celebração da festa da dedicação do templo, a festa do Hanukkah. É a festa da volta de Deus. A volta de Deus. Então, quando o povo começou a sentir novamente a presença de Deus na história. Note-se que a família dos Asmoneus até agora está na penumbra. Nós já estamos no capítulo 9 e no capítulo 8 e não se falou nada de Judas Macabeu e de seu povo. A partir do capítulo 8 começa a menção de Judas como um herói que reconquista o templo. As figuras de Eleazar e dos 7 irmãos Macabeus, capítulo 7, versículo 142, não ocorre em 1 Macabeus. São descritas em 2 Macabeus como mártires defensores da lei de Deus. Então, o autor de 2 Macabeus fez algo muito bonito. Não foi só Judas que conquistou o templo. Existiu muita gente que morreu com ele. Existiu muita gente que derramou sangue por valorizar aquilo que muitos desvalorizaram. É muito digno de nota que em 1 e 2 Macabeus se acham 3 relatos da morte de Antíoco IV. As duas primeiras, primeiro e o terceiro relato concordam entre si, mas o último é divergente, é breve, que eram as tradições populares. Por que tem isso? É um sinal de que Antíoco caiu, Antíoco morreu. Ou seja, as várias maneiras com que isso foi contado, com que essa realidade foi repassada para o povo dentro da nossa leitura teológica, de fato perdeu, de fato caiu, de fato foi vencido. Então, quem conta um ponto aumenta um ponto, ou seja, o fato do rei agressor dos nossos valores ter findado foi contado de várias maneiras e de maneiras diferentes. Será que nós temos essa expectativa, temos essa compreensão também de que nós temos que lembrar das dificuldades pelas quais nós passamos? É próprio do ser humano se acostumar
as coisas boas e as coisas ruins. O tempo que nós estamos vendo agora, nós podemos correr o risco de nos acostumarmos com coisas ruins e elas passarem a ser boas. Tem muita gente que diz por aí já que as pessoas estão se tornando mais frias, mais indiferentes. Já estamos lá com não sei quantos milhões de pessoas que não existem mais. 18 milhões. Alguns milhões de pessoas deixaram de existir num período de 6 meses, de 7 meses. E alguém pode dizer assim, não faziam falta. Faziam. É que ele não está dentro da sua casa. É que ele não saiu de dentro da sua casa. Não saiu da sua vida. Então, é por isso que o autor, ele conta a história de Judas Macabeu e de tantos outros homens que deixaram de existir por amor à fé. Lutando, batalhando, conquistando o direito de celebrar, o direito de ir ao templo e elevar a Deus os seus louvores. Hoje pela manhã eu recebi a notícia de que um bispo brasileiro também foi vitimado pela Covid, né? Um pastor. Mas e quantos não pastores? E quantos homens e mulheres foram vitimados? Então, esse é o grande valor de um livro como Segundo Macabeus. A gente conseguir ver aquilo que deixou de ser visto. O livro de Macabeus tem uma coisa muito interessante. Figuras maravilhosas, anjos, acontece 4 narrações. 2 Macabeus 3:25, 2 Macabeus 5, 2, 4, 2 Macabeus 11, 6 a 8, 2 Macabeus 15, 23. Anjos, figuras maravilhosas, algo que não é impossível. Ou seja, Deus manifestar-se, Deus mudar o rumo de uma história por ação. E aqui entra a intercessão dos homens que dobram o joelho, das mulheres que dobram o joelho e rogam aos céus para que Deus se manifeste. Então, é uma leitura muito bonita para o tempo que estamos vivendo agora. O estilo geral do livro pode crer que o autor sagrado menciona esses acontecimentos maravilhosos tendo intencionado salientar a intervenção de Deus. Não é uma questão de se anjos se manifestaram, mas alguém sentiu a presença de Deus de maneira diferente. E não tendo como explicar esse diferente, ele personificou esse diferente. Sabe aquela alegria incontida? Sabe um pedaço do céu aqui? Nós não experimentamos o céu, mas se o céu for bom, é algo muito melhor do que isso. Muitas pessoas dizem, né? Então, essa expressão. Essas seriam cenas que concretizariam de maneira literária a presença de Deus, ou seja, o auxílio de Deus aconteceu no nosso meio. E em 1 Macabeus 16, 2 Macabeus, 1 Macabeus 4, né? Nós temos todas essas, todas essas manifestações de Deus, essas manifestações de Deus que transforma a vida das pessoas, né? O auxílio de Deus, o auxílio que vem do céu. Quanto ao autor, o que a gente pode dizer quanto ao autor? O autor é Jasão de Cirene, né? E esse judeu da diáspora, ou seja, da dispersão, ele fez essa síntese, né? O que a gente pode dizer sobre a índole desse homem? Era um homem de zelo, um homem zeloso. Preocupava-se com a arte de traduzir, na qual ele se cansou muito. Ele diz, eu me afadiguei, né? Lá em 2 Macabeus 2, 19, 32, ele vai dizer isso. Olha, eram 5 livros, eu li tudo isso, traduzi para a nossa língua hebraica. Eu traduzi
do grego para o hebraico. Eu cansei, eu labutei. Mas mais do que uma tradução, eu quis fazer uma declaração de fé ao Deus Altíssimo. Eu me sinto iluminado. E assim, ele diz que muitas vezes, em alguns lugares, ele pode não ser o mais perfeito, mas ele fez o melhor que ele podia. Eu fiz o melhor que eu podia. Então, eu vou ler para vocês o que está em 2 Macabeus 2, 19, 32. 2 Macabeus 2, 19, 32, a índole dessa tradução. Ele vai dizer o seguinte: os acontecimentos efetuados no templo de Judas Macabeu e de seus irmãos, a purificação do augusto templo e a dedicação do altar. No versículo 32, o autor de uma história toca aprofundar tudo, dissertar sobre tudo, procurar todos os detalhes. Mas o que resume deve, ao contrário, procurar condensar a narrativa e evitar minúcias na exposição de fatos. Então, ele pede perdão se ele deixou alguma coisa passar, porque a função dele não era apenas uma cópia, era uma tradução, mas uma tradução que não fosse importante historicamente, mas fosse importante espiritualmente para quem lesse. Então, por isso que ele age assim. E no capítulo 15, que é o epílogo, que são os 2 últimos versículos do texto, é muito bonita a postura humilde do autor de 2 Macabeus. Postura humilde por quê? No versículo 37 ele diz assim: assim se desenrolaram os acontecimentos relativos a Nicanor, e já que a partir dessa época Jerusalém permanece no poder dos hebreus, finalizei a minha narração. Ou seja, o importante para ele era dizer que nós perdemos o templo, mas o templo está de novo em nossas mãos. E agora eu posso descansar, terminou minha obra. O motivo pelo qual eu escrevi era motivar vocês, mas já que a motivação culminou na reconquista do templo, eu me sinto feliz. Me sinto feliz porque participei desta obra. Se ela está felizmente concebida e ordenada, este já era o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Ou seja, ele fez o que ele pôde. E ele assume isso. Podia ser melhor? Podia. Mas eu fiz o que eu pude. E por fim, assim como é nocivo beber somente vinho ou somente água, mas agradável e verdadeiramente proveitoso beber água e o vinho misturados, assim também a disposição agradável dos relatos é o que causa prazer aos ouvidos do leitor. E é assim que termina. E é aqui que termina. Gente boa, olha a riqueza do que é dito aqui. Se nós escutarmos histórias muito bonitas, elas parecem histórias da carochinha. A história tem que ter fatos doces e fatos amargos para ser realidade. E é refletindo sobre os amargos e sobre os doces que eu consigo construir a minha história. Então, ele diz que água e vinho têm que ser tomados juntos. Só água ou só vinho causam fastídio, ou seja, causam cansaço. Então, é uma boa reflexão. É de luta em luta que a gente aprende a dar valor à vida. Quanto à datação, nós podemos dizer que o século II, né? Segundo antes de Cristo, né? É um resumo que terá sido o último texto, a última obra do Antigo Testamento, né? E os judeus não o aceitaram nessa obra, não aceitaram por causa da origem tardia, né? Por isso, entre eles é um deuterocanônico, mas não que eles não o valorizem, eles valorizam ele como um livro de sabedoria que também nós temos, só que ele faz parte do nosso cânone. Na Epístola aos Hebreus, em 11:35, alude o martírio de Eleazar e dos 7 irmãos macabeus. Então, quando o autor da carta aos Hebreus quer fazer uma ode
a coragem das pessoas que dão a vida pela fé. Ele não vai citar cristãos que estão no martírio. Ele vai citar aos judeus figuras que são caras aos judeus. Eleazaro, os macabeus, que são importantes. Então, aqui existe uma grande reflexão sobre a realidade da fé que é abraçada, da fé que é conhecida, da fé que é amada. Então, eu espero que essa leitura sobre 2 Macabeus tenha sido importante para vocês. Lembro que agora eu vou fazer na 4ª lição uma leitura vai ser um breve elenco dos valores teológicos de 2 Macabeus para a teologia cristã. Eu fico feliz e espero que seja útil para vocês. E até a próxima. Aqui foi 2 Macabeus. Eu sou o professor Euclides, aqui é a Escola Teófilos. Obrigado por ter se inscrito no canal e até o próximo.